Bom dia, bom dia, bom dia. Tô aqui tentando ajustar as luzes. Isso. Bom dia, já estamos ao vivo para a nossa quinta live. Hoje, dia 5 de janeiro, nossa quinta live consagrando o mês de maio. Essa quinta live, que legal, estou muito empolgado para hoje. Esperar o pessoal chegar. Muito bom dia. Pastor Amarildo, bom dia. Que bom ter o senhor por aqui. E Camila. A Márcia chegando aí, bom dia. Nós estamos indo hoje para a nossa quinta live. Nós vamos consagrar o mês de maio, já chegando aí no meio do ano já com as nossas lives. E no final da live eu tenho uma excelente notícia para dar para vocês. Eu fiquei muito feliz para a nossa live de amanhã. Já temos uma surpresa muito, muito, muito legal. Fiquei muito feliz. Eu vou dar essa notícia no final da live. Notícia, você gosta de notícia boa, né, Camila? Tô vendo. A Márcia, a nossa primeira semana de 2026, verdade. Eu tava orando ali antes de entrar pra live e eu tava agradecendo a Deus porque é a primeira segunda-feira do ano, né? A oportunidade que Ele tem nos dado, né? De viver mais um ano e hoje nós estamos consagrando a primeira segunda-feira do mês de 2026, do ano de 2026, né? Quão privilegiados somos, né? Isso é muito bom, muito bom, muito bom. A Vaninha também entrou aí. 7h45, o horário do empreendedor. Nós vamos começar a nossa quinta live dessa sequência de 12 lives. Estamos chegando à metade. Amanhã é a sexta com surpresa. Teremos uma surpresa para a live de amanhã. Vamos orar para a gente começar? Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa segunda-feira.
essa segunda-feira, dia 5. Obrigado, Pai. Obrigado por todo o seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, Pai. Como o Senhor tem sido maravilhoso conosco. Obrigado pela oportunidade, Pai, que temos de engrandecer o seu nome, de aprender mais com o Senhor, Pai. Obrigado por tudo, que essa segunda-feira seja uma segunda-feira incrível, Pai. Uma segunda-feira de vendas, uma segunda-feira de reposicionamento da marca, seja uma segunda-feira de novas ideias, seja uma segunda-feira de novos passos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar com a gente, Pai, por onde passarmos e no que fizermos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós precisamos da Sua presença. Sem a Sua presença, nós não somos nada. Sem a Sua presença conosco, nós não vamos a lugar nenhum, Pai. Nós precisamos da Sua presença com a gente. Então, em nome de Jesus, durante toda essa live, nós te pedimos para que a Sua presença seja real, que o Senhor possa tocar cada uma dessas pessoas que estão nessa live e que a empresa, a liderança de cada uma dessas pessoas seja tocada, transformada, mudada e moldada pelo Senhor, para que possam avançar e crescer, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que cada uma dessas pessoas possam ser ricamente abençoadas em tudo que elas fizerem, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Muito bom dia para quem estava chegando aí, eu não fui vendo. A Aira tá aí, o pessoal lá da Lar do ar-condicionado, bom dia. A Marina Bittencourt, bom dia. Onibela, bom dia. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Como eu disse no inicinho, no final da live, eu vou contar uma surpresa para vocês de quem estará com a gente amanhã. Vocês não têm noção que nós vamos aprender muito mais amanhã, tá? Então tem uma surpresa no final dessa live. Na live de hoje nós estamos consagrando o mês de maio, né? Que é a nossa quinta live. E o tema, né? O personagem principal dessa live de hoje é o nosso querido Pedro. Um dos apóstolos de Jesus, né? Um dos seguidores de Jesus, o Pedro, o impulsivo, o colérico, o Pedrão. O Pedro, o tema dele e dessa live será o líder da resiliência. Pedro, nos meus estudos, em tudo que eu fui levantando, ele foi muito resiliente em tudo que ele foi fazendo. Tudo. Ele foi muito resiliente o tempo inteiro. Ele pegava a situação, ele lamentava, mas ele não continuava vivendo a mesma coisa. Ele mudava tudo. O que é uma pessoa resiliente? Uma pessoa resiliente é quando ela pega uma situação, ela erra naquela situação X e ela pega aquela dor e refaz. Ela recomeça, ela vai para cima. Ela não para, ela não paralisa diante daquela situação. Porque tem muita gente que diante de problemas, elas param. Elas literalmente, elas travam, elas não conseguem fazer mais nada. Não. Com Pedro era resiliente. Então o tempo inteiro ele se molda aquilo, pega aquela informação, chora quando tem que chorar, mas ele transforma aquilo, ele continua caminhando, ele continua indo rumo ao que ele tinha de fazer, ele ressignifica tudo. Então, enquanto líderes, enquanto empresários, nós precisamos aprender muito com Pedro a respeito disso. Porque dos grandes problemas de muitos empresários é: tive um prejuízo, ele para, chora, lamenta e fica ali. Ele não dá a volta por cima, ele não desenha um novo processo, ele chora. Ele fica chorando e não para. Ele lamenta, ele já não vê mais nenhuma possibilidade de mudança na vida.
E até aproveitando falando sobre isso, muitos de vocês sabem, eu cheguei a contar, né, que eu tive duas lojas em Santa Luzia e teve uma vez que eu fiz uma compra muito errada, muito errada. Eu comprava muito em São Paulo. Eu ia para São Paulo, ficava lá 4, 5 dias fazendo compras, porque todo dia lá na região que eu ia nascia uma loja nova. Então, às vezes os preços eram melhores por causa, né, de inauguração, de ser uma loja nova. E aí eu fui para lá para fazer uma compra. E aí eu comprei várias coisas, mas eu encontrei uma loja sensacional, que tinha coisa muito boa. E aí eu fui, fiz a compra e achei que um desenho, eu não lembro qual era o desenho na época, eu achei que os desenhos estavam fazendo sucesso. Porque algumas pessoas comentaram comigo, nossa, esse desenho é muito bom e tal, tal, tal. Eu sempre fazia essas pesquisas para eu comprar brinquedos, comprar as coisas da loja dentro do que estava fazendo sucesso naquele momento. E aí eu fui para São Paulo comprar. E aí eu achei que o desenho X, não lembro o nome do desenho agora, estava fazendo sucesso. E eu comprei foi brinquedo desse desenho. Eu comprei foi coisa. E era kit com vários bonequinhos. Comprei bonequinho individual. Comprei muita coisa. Comprei muita coisa. E aí o que aconteceu? Esse trem ficou tudo parado nas lojas. Ficou tudo parado e eu comprei foi muito, tá? Eu comprei foi muito, achando que ia sair e não saiu. Não saiu, não saía, não vendia, não vendia, não vendia. Eu comprei sim. Tô falando assim, desse mesmo produto, tô falando assim que eu comprei 15, 20 mil reais. Desse mesmo produto. E para um lojista, que seja R$ 1 faz toda a diferença, né? Com um comerciante. E aí nada desse produto sair, nada desse produto sair. Ele foi ficando, ele foi ficando, ele foi ficando, ele foi ficando. Aí deu 1 mês, 2 meses que eu tinha comprado esse produto. Eu falei assim, o quê? Vou ficar aqui chorando por causa desse negócio, não. Vou dar um jeito de despachar isso aqui. E aí foi a hora que eu comecei a colocar esse brinquedo quase no preço que eu comprei. Quase no preço que eu comprei para poder despachar. E a meta dos vendedores todas era despachar. Eu usei essa expressão com eles. Eu quero despachar esses brinquedos. Eu quero um brinquedo desse aqui dentro da loja. Então ofereçam para todo mundo. Fala, vão vender, vão vender. E mesmo assim, eu ainda gastei uns 2 meses para vender esses brinquedos todos. Então, um brinquedo, né, que eu comprava lá para a loja, vou colocar um exemplo, Patrulha Canina, que por si só vende. Nossa, meu Deus, como vendia Patrulha Canina. Podia colocar a quantidade que fosse que vendia tudo. Se eu comprasse essa mesma quantidade desse brinquedo anterior, desse outro desenho que eu falei, de Patrulha Canina, 1 mês, 1 mês e meio, acabava tudo. Esse outro brinquedo durou uns 4, 5 meses na loja. E é dinheiro parado. É dinheiro parado. Dentro de uma loja de vasilha, né, de utilidades igual eu tinha e brinquedos, a rotatividade de brinquedos e de produtos tem que ser muito grande. Porque senão você fica com aquilo ali parado e é dinheiro parado, é estoque, é muito ruim. E aí eu lembro que eu fiz essa compra e eu fiquei muito chateado. Não gostava de fazer compra errada, ninguém gosta, né? Na verdade. E eu fiquei muito chateado de ter feito aquela compra errada. Eu lembro de ter conversado com o cara que eu comprei para ver se eu devolvia. Olha aqui, que loucura. Para ver se eu devolvia para ele. Óbvio que ele não aceitou. Ou trocava por outro produto. Então, assim, foi loucura minha, mas no final das contas, depois de uns 5 meses, eu consegui vender todos esses produtos e reinvestir em outras coisas. Mas no primeiro mês, 1 mês e meio ali, eu dei uma chorada, não vou negar pra vocês, mas depois eu logo, assim, gente, peraí, ficar aqui chorando esse brinquedo não vai resolver. Então eu preciso dar um jeito nisso aqui. Então fui baixando preço, fazendo promoção,
fazendo a promoção com os vendedores todos, vão para cima, vão vender. Porque se eu não vender, esse aqui vai continuar parado. Se eu ficar aqui chorando, esses brinquedos vão continuar aqui parados. Então é o mesmo caso quando eu olho para Pedro. Pedro era muito resiliente. Então ele pega os erros, ele redesenhava a rota, mas ele continua focado na missão. Pedro errou, Pedro assumiu o erro dele, ele refazia a rota e ele avançava. Ele avançava. Então, ele não perdia. Então, ponto 1, Pedro erra e assume as suas responsabilidades. Eu vou ler o texto com vocês que está lá em Lucas 22, 61 e 62. Diz assim: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo, Pedro para fora chorou amargamente. Isso aqui, né? Jesus estava sendo, né? Estava indo para ser crucificado. Pedro acompanhando de longe todo trama, né? Toda a trama que acontecia em volta. Meu amor, bom dia. Bom dia. Toda trama. Aí, ó. Vamos colocar a gente nessa live aí. Boa, meu amor. Obrigado por ter me lembrado disso. Vamos colocar a gente aí, ó. Envia aí para umas 10 pessoas cada um aí. Vamos colocar mais gente nessa live aí, ó. Amanhã eu vou trazer uma surpresa para vocês. E tem que ter. Vou falar no final da live sobre essa surpresa. Vamos espalhar, vamos enviar para outros empreendedores, para outros líderes, para aprenderem mais com a gente aqui hoje. Vamos enviando aí pro povo, vão subir esses números aí, ó. E aí, voltando aqui em Pedro, ele foi acompanhando tudo que ia acontecendo com Jesus, né? Aquela saga que Jesus passou até a sua crucificação. E aí Pedro ficou muito chateado quando ele viu que se cumpriu a palavra que Deus falou com ele. Que antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro negaria Jesus. Pedro lembrou disso na hora e ficou muito chateado. E aí Pedro chorou. Ele chorou amargamente, a Bíblia diz. Então, quando fala que foi amargamente, podemos entender que ele literalmente se arrependeu de ter negado. Ele lembrou e se arrependeu de ter negado. Não tem problema nenhum um empreendedor errar. Não tem problema nenhum e vai acontecer. Empreendedores erram, né? Se a gente pegar um fato de pouco tempo, a Havaianas, para mim ela cometeu um erro. Não sei se consciente ou inconsciente, mas ela cometeu um erro. Se eles são de esquerda ou não são de esquerda, ou você é ou não é, tá tudo bem. A grande questão é, valia a pena assumir um erro ou assumir um posicionamento e uma confusão igual eles arrumaram? Será que valeu a pena aquilo? Perderam mais de 1 milhão de seguidores. Na Bolsa de Valores, perderam bilhões de reais. E aí, será que realmente essa briga valeu a pena? Então, no meu ponto de vista, foi um erro que eles cometeram. Então, é um erro que teve um preço. E aí, o que se fazer? É lamentar, tá? Mas dar a volta por cima. Agora nós temos que dar a volta por cima. O que nós temos que fazer para recuperar tudo isso? Para mudar esse cenário. Porque caiu as vendas. Caíram as vendas. O que eu vi de vídeo de gente jogando Havaianas fora não foi brincadeira. Então, é mudar. Sabe, ser resiliente é pegar a dor, curar ela e ir para cima. Às vezes mesmo que você tá com dor ainda, mas continua, não para.
Ah, Jefferson, mas tá dolorido, então chora. Vive esse luto, dessa dor. Mas avança. Avança. Não para. Essa é a parte mais importante. É não parar. E é o que aconteceu com Pedro. Pedro não parava. Pedro não parou. Pedro era resiliente e muito resiliente. Pedro não se justifica, não culpa ninguém e não foge. Ele assume internamente o erro. Desculpa. Quando ele assume o erro, né, ao chorar, ao se lamentar, ele assume o erro. Errei. Errei. E aí ele pega tudo isso e ressignifica tudo isso. Assumir o erro acelera a correção. Quando você vê que você errou, é igual uma criança, quando ela erra e o pai chega ali para ela ali e fala assim: filho, você fez isso. A criança chora, pede desculpa, você mostra para ela no que ela errou e muitas das vezes elas nem voltam mais a cometer aquele tipo de erro. Porque elas entenderam qual foi o erro. Isso é uma das partes importantes que o empreendedor precisa de ter hoje. Um líder precisa de ter hoje. Ele precisa de entender qual foi o erro. Eu errei aqui. Ah, igual no meu caso. Eu fui lá, acreditei. Eu não fiz as pesquisas do jeito que eu fazia. Eu acreditei no que as pessoas falavam. Sei lá, 3, 4, 5 pessoas me falaram que o brinquedo X era muito bom. Eu acreditei na opinião daquelas pessoas. Eu não fiz as pesquisas do jeito que eu fazia. Eu não fiz. Eu só fui e comprei acreditando na opinião daquelas pessoas. Mas 3, 4 pessoas realmente significavam a grande maioria da massa, o que realmente estava acontecendo no mercado para eu comprar aquele tanto de brinquedo? Não. Então eu errei. Eu assumi o meu erro. Mas chorei, né? Porque querendo ou não era 15, 20 mil reais ali em vendas, em compras, né? Que na minha cabeça perdi. Eu podia ter lucrado. Eu não lucrei. Eu vendi quase que no preço que eu comprei. Então, ressignifiquei isso tudo. Quantas compras erradas a gente faz nas nossas empresas? Quantas contratações erradas nós fazemos? Achando que a pessoa vai ser a salvador da pátria. O importante disso tudo, tanto quando você contrata mal, quando você compra mal, faz uma divulgação ruim, né? Gestores de tráfego às vezes não são bons, ou você foi lá e fez um designer que você achou que ia vender e não vendeu nada, investiu num marketing que não deu em nada. Quantas vezes isso acontece? Isso é normal na vida do empreendedor. Porém, não podemos ficar sentados nisso. É isso que não dá. Ficar sentado em cima disso, se lamentando por meses e meses e meses. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Isso não vai te levar a lugar nenhum. O negócio é, eu vi que eu errei, agora eu assumo o meu erro e preciso de continuar caminhando. A minha loja, a minha empresa, a minha liderança não pode parar por causa desse erro. Não pode parar por causa desse erro. Então, quem assume cedo perde menos dinheiro e menos pessoas. Quando você entende, igual eu falei, eu fui lá, fiz essa compra. Quando eu vi que eu fiz uma compra ruim, na hora eu já me deu vontade de chorar igual Pedro. Não vou negar, tá bom? Não vou negar. Me deu vontade de chorar igual Pedro. Já falei assim, meu Deus. O que eu arrumei? O que eu arrumei? Mas peguei aquilo e já fui desenhar algumas estratégias. Minha primeira estratégia foi reposicionar tudo dentro da loja para ver se saía. Não saiu. Continuou vendendo um outro. Aí depois coloquei outra estratégia, baixei o preço. Continuou do mesmo jeito, porque eu abaixei bem pouco.
Aí peguei todos os meus vendedores, vocês precisam de vender isso aqui. Esses brinquedos precisam de ir embora. Isso aqui não pode continuar aqui na loja. Coloquei eles empenhados, mas só na hora que eu abaixei bem o preço. Porque quase ninguém conhecia o brinquedo. Quase ninguém conhecia. Então só na hora que eu coloquei todo mundo para vender e baixei muito o preço, para quase o preço que eu comprei, aí que o brinquedo começou a sair. Aí começou a sair. Então tudo isso faz a diferença dentro da loja. Tudo isso. Então é assumir os seus erros. Assumir os seus erros e ir para cima. Vamos continuar aqui. Ponto 2. Pedro processa o erro e não se anestesia. Acabei de falar. A gente não pode parar. Dentro desse mesmo contexto aqui de Lucas 22, Pedro chorou, ficou muito triste, se lamentou muito. Ele sente a dor, ele encara a frustração e não foge emocionalmente. Ele pegou aquilo para ele. Ele chorou. Igual quando acontece uma morte, é a mesma coisa. Acontece uma morte, você precisa de ter o seu dia de luto, ou seus dias de luto. Uma mal compra, uma mal contratação, um mau investimento na nossa empresa, ou na nossa liderança mesmo, né? Que às vezes você dá uma direção para todo mundo, mas você deu uma direção errada na sua liderança. Você precisa de parar e se lamentar. Você precisa de virar e falar assim, meu Deus, eu errei. Ixi, o que eu faço agora? O que eu faço? Você pode ficar chateado com o erro que você cometeu, mas você não pode parar sobre esse erro e nem ignorá-lo. Não ignore seus erros, como se tivesse acertado. Não faça isso. Continua, você pega o erro, vê aonde que você errou, de que forma você errou, para que você não cometa mais aquele erro. Amor, Diga. inclusive, essa parte do orgulho de não conseguir admitir erros, o negócio que a gente estava vendo do Jacan na cozinha, que as pessoas não conseguem perceber que está errado, aí ele chega lá para poder consertar, a pessoa fala, não, o cliente nunca reclamou de nada, é uma zona, e a pessoa não consegue ver. E esse negócio de não conseguir fugir da dor do próprio erro é tão sério. Tem um nome técnico para isso, chama paralaxe cognitiva. Você se acostuma com ele, você é incapaz de conseguir perceber e aquilo te impede, assim, todo mundo consegue ver, menos você, porque você não consegue assumir que você está errado, porque você perdeu, entendeu? Alguma coisa. A Tayla tá aqui assistindo e ela falou uma coisa, eu adoro assistir. Como que chama? Jacan na cozinha, né? Pesadelo na cozinha. Pesadelo na cozinha, com aquele cozinheiro Jacan. Mestre, né? O chefe. É. O mesmo do Masterchef, que é gordinho. Gente, aquele cara é muito bom. E aí eu gosto de assistir porque ele vai salvar alguns restaurantes. Gente, como que é incrível o orgulho das pessoas. As pessoas fizeram a inscrição e queriam o Jacan, né, no restaurante deles. Chega lá, gente, o restaurante tá uma zona, desculpa a expressão. Essa é uma zona, tá uma bagunça, não tem processo de nada, não tem atendimento em nada, tem desperdício, sujeira, é uma loucura. Por que eu gosto de assistir? Porque me mostra que venda só vai acontecer mais vendas na sua empresa do que você faz quando você é organizado. Eu estou fazendo 1 milhão de custos de vendas. Se você é desorganizado, você não vai vender. Você não vai vender mais. Você precisa de ter a sua empresa alinhada e organizada para crescer, para vender. Mas, se você tem sua empresa desorganizada, você não vai vender. E voltando nesse negócio pesadelo na cozinha, todos que eu assisto, você percebe o orgulho, orgulhosos, donos orgulhosos. O Jacan vai chamando atenção. Mas olha aqui, o jeito que você está armazenando a comida, olha essa sujeira aqui. Eles têm uma desculpa para tudo. Primeiro, não assumem seus erros, que é o pior de tudo. Quando uma pessoa do seu time erra, foi você que errou. Você é o líder. Você é o dono.
Então, se alguém do seu time, se é o cozinheiro, se é qualquer pessoa que errou, você que errou. Você que errou. Aí eles têm uma desculpa pra tudo. Ah, essa coifa aqui tem 1 ano, igual o de ontem que eu tava assistindo. Essa coifa aqui tem 1 ano que não limpa. A churrasqueira. Tem 1 ano que não limpa. Pura gordura e sujeira. Ah, mas por que não tá limpando? Tem que limpar. O Jacan chamou a atenção da pessoa, do dono. Aí logo ele falou, por causa que o churrasqueiro não limpa. Mas talvez o churrasqueiro não limpa porque ele não sabe que tem que limpar. O óbvio, gente, precisa ser dito várias e várias e várias vezes. Segundo, se tem um processo definido, aquela pessoa que é o churrasqueiro, ela sabe que ela precisa de limpar a churrasqueira. Porque o processo dela, ela sabe que ela tem que chegar, ela acende a churrasqueira, ela coloca lá o carvão, coloca as carnes, como que parte as carnes, o tamanho de cada carne, coloca na churrasqueira. Acabou o dia de expediente, ele tem que lavar tudo. Se ele tem isso bem definido, até como lavo, eu lavo jogando água ou eu lavo passando um pano? Até isso nos processos, se você tem isso bem definido, o funcionário sabe fazer. Mas como ninguém explicou isso para ele, ele está lá fazendo do jeito dele, ou não está fazendo. Então, do jeito que, principalmente que eu vejo em muitos restaurantes, se a vigilância sanitária bate, fecharia o restaurante. Olha que grave. E aí o cara continua jogando o erro no funcionário. O erro é dele. Ele é o proprietário. Se seu time está ganhando, são os funcionários. É a sua liderança. Né? São seus liderados que deram super certo. Agora, se o time está perdendo, a culpa é sua. A culpa é sua. Então, o fato de muitas das vezes ser orgulhoso, de não querer aceitar uma chamada de atenção, de não ver os erros, o seu orgulho pode estar te atrapalhando a fazer com que o seu negócio, sua empresa, sua liderança prospere. Porque você não consegue enxergar os seus erros. Você sempre terceiriza a culpa. A culpa nunca é sua. Tem um livro do Paulo Vieira, muito bom, indico para vocês lerem, que chama Autorresponsabilidade. O poder da autorresponsabilidade. O erro é seu. Assuma os seus erros. Assuma os seus erros. Assuma até os erros que não são seus também, mas é da sua empresa. Pega aquele erro, assume ele e bora para frente. Agora, não assumir os erros é cair num erro gigantesco. Gigantesco. É cair num erro de continuar fazendo as coisas erradas mais 1, 2, 20, 50 vezes. Então, quando você tem a humildade de assumir o erro, igual Pedro aqui. Pedro lembrou do que Jesus falou com ele. Chorou, aqui até fala, amargamente. E colocou na cabeça dele, não faço isso mais. Não vou negar mais Jesus. Bola pra frente. Ele não fugiu emocionalmente daquilo. Ele assumiu o erro. Assumiu os erros. Os seus erros, você precisa de assumi-los. Para de terceirizar os erros. Se você já tem várias vezes funcionários que às vezes passam de várias e várias empresas, não sei se vocês já perceberam isso, tem gente que fica pingando de empresa para empresa. Às vezes, aí ele sempre tem uma reclamação dessa empresa anterior ou das empresas que ele passou. O erro é ele. Se ele já passou nesse tanto de empresas, as empresas são ruins realmente? Ou é você que é ruim e não consegue assumir os seus erros e melhorar e avançar e crescer? É a mesma coisa o empresário. Ele já cometeu o mesmo erro 20 vezes. Você vai continuar cometendo o erro 21? Ou você vai parar, vai assumir o seu erro, ter a humildade, assumir o seu erro, ver aonde você errou e melhorar? É esse o ponto. Ressignificar. Ressignificar. Ser resiliente em tudo que você fizer. E olha isso. Processar emoções evita decisões impulsivas. Então, igual Pedro pegou aqui, ele sentou, ele chorou, mas ele deu a volta por cima.
Ele deu a volta por cima. Ponto 3. Pedro, ele recua, mas não desiste. Aí lá em João 21:2 ele fala assim: estão juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão: vou pescar. Disseram eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Pedro voltou a pescar. Aqui Jesus, né? Jesus já tinha sido crucificado, mas ele ainda não tinha voltado. Pedro foi pescar de novo. Ele voltou, né? Se eu colocar em miúdos, as velhas práticas. Pedro voltou a pescar. Por quê? Nesse momento Pedro ficou confuso. Pedro ainda estava triste pela morte de Jesus. E aí ele foi pescar e levou outras pessoas com ele. Ele levou outros com ele. O que isso aí nos ensina? Que líder resiliente sabe recuar para se organizar, não para desistir. Pedro não estava desistindo. Ele simplesmente... Eu entendo muito quando, se você para ler um pouquinho mais com esse olhar de liderança, que Pedro parou naquele momento, não para desistir, ele estava triste com a morte de Jesus. Pedro amava muito Jesus. Se você pegar todos os evangelhos, né, Marcos, Mateus, Lucas e João, você vai ver Pedro muito amoroso. Muitas atitudes de Pedro foram de amor para Jesus. Então eu acredito muito que nesse momento quando ele volta a pescar, ele não fez aquilo por mal. Ele estava tão triste que ele queria organizar as informações da sua mente. De tudo que tinha acontecido para que ele pudesse caminhar e ir para frente. Há momentos em que voltar ao básico é estratégico, não é fracasso. Pedro voltou no início de tudo. Pedro voltou lá atrás, no início de todas as coisas, para ele se organizar, para ele colocar as informações no lugar, colocar a cabeça dele no lugar, para saber o que ele ia fazer dali para frente. E quantas das vezes a gente desiste? Vem uma dificuldade e a gente para com tudo. Quantas vezes isso acontece? Recuar sem perder identidade. Preservar energia emocional e clareza mental. Então nós não podemos parar. Não podemos. Você pode tirar um tempinho para se organizar, ver aonde você errou, mas continuar avançando. Você pode reduzir o ritmo, ajustar os seus processos, mas você não pode parar. Você pode pausar alguma decisão grande que você deveria tomar. Logo, quando acontece essa decepção. Você pode parar antes de tomar uma decisão grande. Parar, redesenhar a missão, o caminho, mas você não pode desistir. Voltar à sua essência antes de escalar novamente. Sabe? Precisa de pegar o erro. Aonde foi que você errou? Pegava assim, eu errei aqui. Eu fiz uma péssima compra. Por que eu fiz essa péssima compra? Porque eu não fiz as pesquisas que normalmente eu faço. Eu não perguntei para ninguém que é conhecido do mercado. Então eu errei aqui. Quais são as tendências? A Rafa Toledo acabou de chegar aqui. Vou dar um exemplo da Rafa. A Rafa mexe com semijoias. Lindas, por sinal. Ela precisa de entender a tendência da próxima estação. Porque se ela continuar comprando só o que ela gosta, o que ela acha de bonito, pode ser que ela não tenha vendas como ela teria se ela fizesse uma pesquisa do que é o mercado da próxima estação.
Na verdade, eu ia chutar aqui a nossa próxima estação. Qual que é a próxima estação? Inverno? Não sei, verão? Outono, a gente tá no verão. A gente está no verão e está chovendo de jeito? Então, glória a Deus. Então, outono. Então, ela precisa já de fazer uma pesquisa do que é a tendência da próxima estação. Porque se ela ficar comprando só o que ela gosta, pode ser que ela não venda tanto. Então, é ter essa consciência do que você precisa de fazer. Recuar é saudável, mas permanecer no recuo não é. É um período só para você organizar os seus pensamentos. E aí nós vamos para Atos 2, para a gente já ir caminhando para o final. Porque, afinal de contas, hoje é dia de ralar, hein, gente? Pedro avança e lidera com autoridade. Até aqui, eu falei que Pedro errou, né, quando ele entendeu que ele negou Jesus. Ele chorou, ele se lamentou. Foi colocar as ideias dele no lugar quando ele volta a pescar. Mas Pedro, quando as ideias voltam e são colocadas em ordem na mente dele, ele resolve avançar e liderar com autoridade. Olha isso, em Atos 2,14 diz assim: Porém Pedro, pondo-se em pé com os 11, os outros discípulos, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e escutai as minhas palavras. Nesse momento, Pedro estava pregando para milhares de pessoas. Porque ele entendeu, a ficha dele caiu. Tudo bem que ele teve um novo encontro com Jesus, mas a ficha dele caiu. Eu não fui chamado para ser pescador de peixe. Eu fui chamado para ser pescador de homens. E o que eu estou fazendo aqui no mar de novo? O que eu estou fazendo aqui no rio de novo? Querendo pescar peixe. Não foi para isso que Deus me chamou. Não foi para isso que Jesus me levantou e me tratou. Ele me chamou para ser pescador de homens. E o que eu estou fazendo aqui? Ele pegou tudo isso, chamou os outros discípulos. Vamos fazer o que fomos chamados para fazer. Pregar, testemunhar o que Jesus fez nas nossas vidas. E é a mesma coisa para você, líder e empreendedor, empresário, empresária. O que Deus colocou nas suas mãos? Qual é a empresa que Ele te deu? Qual é o sonho que Ele está regando todos os dias? É pegar isso e avançar. Estratégias para crescer. Continuar chorando e lamentando, colocando a culpa no Lula, no Bolsonaro ou em quem for, não vai resolver os seus problemas. Autorresponsabilidade. Olhe para dentro de você e avança. E avança. Aí olha o que aconteceu. Pedro, quando a ficha caiu, aí ele foi lá pregar para milhares de pessoas. Aí depois em Atos 2, continua assim, no versículo 41 a 43. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. As milhares de pessoas que estavam ali, foram batizadas. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Uau! Olha isso, gente! Olha isso! Pedro pegou tudo isso e foi fazer o que Deus chamou ele para fazer, que era pregar o evangelho. Ele não sentou em cima da dor dele. Ele não sentou em cima da dor dele. E ele avançou. Ele avançou. Ele avançou. Ele não quis saber. Ele só avançou. Olha que legal. Ele podia ter ficado lamentando? Podia ter ficado lá. Podia ter voltado a ficar só pescando peixe. Mas quando
ele entendeu que ele não foi chamado para ficar pescando peixe, mas sim para jogar a rede, para pescar pessoas para o reino, para levar esse conhecimento para as pessoas, ele mudou o processo. Aí ele foi pregar, ele reuniu milhares de pessoas e mais de 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Mais de 3.000 pessoas aqui, olha que lindo, ele fala ainda, né? Perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Essas pessoas tiveram temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por eles, porque ele estava no lugar certo, fazendo o que era certo. Então, para você que tem uma loja, que tem uma empresa, é fazer o que Deus te chamou para fazer. Lá tem as 3.000 pessoas que vão se render. Lá é o ponto que Deus te chamou para você estar. Lá é o ponto da pregação, vamos colocar assim. Lá é o seu ponto, onde Deus colocou. O reino de Deus está ali. Ali é o local que você tem que servir com excelência e com amor para avançar, para crescer. Ali é o seu local. O que você está fazendo para que o que Deus te entregou, a missão que Deus te entregou, aconteça com grandeza, para que atinja cada vez mais pessoas? Uma vez eu falei com uma pessoa, tem até pouco tempo isso, que quanto mais ela vende, quanto mais rica ela fica, isso é interesse de Deus. Aí ela olhou para mim e falou assim, como assim é interesse? Quanto mais os filhos de Deus prosperam, mais o reino cresce. Mais o reino cresce. A Aline colocou assim, mesmo que as circunstâncias digam não, o seu propósito e a fé serão maiores. Exato. Quanto mais os filhos de Deus prosperam, mais, gente, entendam isso, o reino de Deus ganha. O reino de Deus ganha. Então, quanto mais você crescer, quanto mais você avançar, quanto mais você vender, quanto mais funcionários você tiver, quanto mais a sua empresa crescer, mais o reino de Deus cresce. Mais o reino de Deus cresce. Mais pessoas vão sendo agregadas. Aí eu vou voltar lá na minha loja. Até estou vendo aqui que a Mirtz entrou. Ela era vizinha de uma das lojas. E aí, seja bem-vinda, viu, Mirtz? Que bom ter você aqui. Ela é vizinha, não. Ela era vizinha do meu sócio, desculpa. Aí, lá na loja, a gente tinha devocional. Eu não contratava só crente. Eu contratava qualquer pessoa. Desde que a pessoa tivesse aquelas qualificações que eu precisava. Mas toda semana tinha um devocional juntos. Toda semana a gente orava junto. E aí, com isso, eu abri uma célula dentro da empresa. Então, toda segunda-feira de manhã, à noite, depois que fechava, subia todo mundo e aí essa célula era aberta. Vinham pessoas, vinham clientes, eu chamava cliente, tudo para essa célula, que era no último andar do prédio. Aí eu fazia essa célula ali. Quantas pessoas aceitaram Jesus? Várias pessoas aceitaram Jesus. Várias pessoas voltaram para Jesus. Por quê que eu estou contando isso para vocês? Não é para me vangloriar, é porque eu entendi que o reino de Deus estava na minha loja, através da minha vida. Que não é mais uma empresa, era uma empresa de um filho de Deus. Então, no mínimo, eu tinha de pegar e fazer com que fosse palpável o reino de Deus na vida dessas pessoas. Eu tinha de apresentar Jesus para quem não conhecia, e eu tinha de mostrar para os que conheciam, mas talvez não estavam na presença, o quão bom é estar na presença de Deus. Então, quantas pessoas aceitaram Jesus ali? De vez em quando minha loja virava um gabinete pastoral. Mas eu entendia que o reino de Deus estava ali. Eu entendia que era o poder de Deus naquele lugar. As vendas, tudo fluía. Teve vezes de pessoas irem lá na loja. Tem uma pessoa específica, eu não lembro o rosto dela, mas eu lembro que uma vez ela passando na porta da loja, ela parou, me viu, entrou
E ela pegou e virou e falou assim, Deus manda te dizer hoje, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23, se eu não estou errado. Uau, eu estava precisando daquela palavra naquele dia. Estava precisando daquela palavra. Então tudo é possível ao que crê. Então, a sua empresa, a sua liderança, ela precisa exalar Jesus. Jesus é o centro. Ele é o centro. Ele tem que ser o centro da sua vida, o centro da sua empresa, ele tem que ser tudo. E qual foi a missão? Quando você foi abrir essa empresa, quando você assumiu essa liderança, qual era o direcionamento de Deus para você? Então, da mesma forma que aconteceu com Pedro, é para você também. Para que você avance, para que você cresça, para que a sua empresa se torne o reino de Deus. Se torne um ponto de pregação. Se torne o amor de Jesus ali. Que as pessoas possam conhecer mais dele. Que as pessoas possam comprar os seus produtos e virar assim, uau, meu Deus, fui muito abençoado naquela loja. Ela querer voltar porque ela entendeu que não é só um produto. Que não foi só mais um atendimento. Que Jesus estava naquele lugar. É sobre isso. É sobre isso. Cada atendimento, cada pessoa, elas verem Jesus através da sua vida. Elas entenderam assim, uau, que pessoal diferente. Uau, que legal. Quero voltar lá mais. Me senti tão abençoado. E aí, pra gente ir finalizando, líder resiliente não esconde depois da queda. Muito pelo contrário. Ele para, que foi o que aconteceu com Pedro. Ele parou. Ele reconheceu o erro dele. Ele se reorganiza quando ele vai e volta a pescar. E logo em seguida ele volta para a missão mais forte. Mais forte. Ele não parou. Nós não podemos ficar sentados chorando e lamentando pelo erro. Pode chorar, pode lamentar, é claro que pode. Mas é pegar o erro, olhar para ele e falar assim, eu não cometo mais esse erro. Vamos avançar, vamos crescer. Vamos crescer, isso aqui não vai nos parar. Não pode te parar. O erro não pode te parar. Você precisa de avançar. Ele volta a se posicionar. Ele decide ir e esquecer o erro que cometeu. E avança, e avança, e avança. Afinal de contas, fomos chamados para isso. A autoridade não nasce da perfeição. A autoridade nasce da superação. É quando você errou, você supera aquilo e avança. Ali te dá autoridade. Ali, isso é o que te traz autoridade. Então é avançar. Voltar a liderar mesmo depois de errar. Ah, mas eu fiquei com vergonha. Avança. Você ficou com vergonha, mas você está com vergonha de quê? De ter errado? Todo mundo erra. E às vezes em coisas muito piores. Mas você não pode parar. Imagina, vou voltar no exemplo da Havaianas. Se a Havaianas pega o erro que ela teve esse tempo para trás e ela resolve parar por causa do erro dela. Ela tem que entender qual foi o erro e ressignificar esse erro para ela crescer e avançar. Tomar decisões difíceis sem medo do julgamento. Continue tomando as decisões. Buscando Deus para que Ele te dê clareza em todas as decisões. Se você for tomar uma decisão muito grande, que vai mudar às vezes até o rumo da sua empresa, ora, jejue, busque de Deus antes de você tomar a decisão que você acha que é certa a respeito da sua empresa. Busque de Deus, não foi Ele que te deu a empresa? Busca dele esse direcionamento para a sua empresa. Mas não pare. Quem não se levanta depois da queda perde mais do que dinheiro, perde influência. Porque se você não se levantar depois do que aconteceu,
você vai perdendo credibilidade. Os heróis, eles são conhecidos pela resiliência, por terem crescido, por terem avançado. Pedro marca uma geração não porque ele foi bom, mas porque ele era resiliente. Em todos os erros, se você for pegar o dia que Pedro tirou a espada e cortou uma das orelhas de um dos soldados, e Jesus chama a atenção de Pedro, Pedro automaticamente resolve aquilo. Ele ressignifica aquilo. Se você pegar várias passagens onde Pedro estava, Pedro ressignificava. Ele não ficava parado naquilo, se lamentando. Então, para mim, nesse momento, Pedro se torna um dos grandes líderes porque ele ressignifica. Ele pega o poder de ressignificar e avança. Resiliência verdadeira gera crescimento. Não é só sobrevivência. É crescimento. Quando você pega, você analisa o erro e avança. Líder restaurado constrói ambientes saudáveis e sustentáveis. Quando os seus liderados veem que você errou, mas você assume o seu erro e você avança, eles olham para aquilo e falam assim, uau, o quanto os nossos liderados aprendem com a gente nisso. Quando ele viu assim, nossa, meu líder, ele assume os erros dele. Ele cresce, ele avança, ele não para. Para quê? Porque os líderes se tornam inspiração para os liderados. Empresários se tornam inspiração para os seus funcionários. Crescimento que permanece nasce de uma liderança consistente, não de impulsos. E isso é legal, porque a gente para de tomar decisões impulsivamente. Principalmente quando aconteceram grandes erros. Você para de ter aquelas decisões assim, ó, no impulso, na emoção. Você começa a sentar, respirar e tomar a decisão correta para aquilo. E os resultados vão acontecendo. A empresa vem crescendo. Os times seguem confiando no líder. Fica muito mais fácil de treinar pessoas. Porque elas olham para você, elas veem em você o exemplo. Crescimento saudável exige processos e cultura. As empresas precisam ter cultura. E quando o líder, o dono, tem a cultura enraigada nele, isso vai passando para os funcionários, para os liderados. Eles vão entendendo e olham para o líder e falam assim, uau, eu vou fazer igual ele. Quando eles estão em alguma dificuldade, é nele que eles vão buscar ajuda. É para ele que eles olham. E eles não param. E para a gente finalizar, resiliência não é apenas voltar. É voltar e gerar resultado. Pedro foi resiliente. Ele voltou para onde ele saiu, né, do erro dele. E aí Pedro pega tudo aquilo, todas essas informações, e ele cresce. Ele vai cumprir a missão que Deus chamou ele para fazer, que é avançar, é crescer. Pedro foi lá, viu tudo aquilo, se lamentou, chorou, viveu aquela dor, mas aí depois ele se lembrou para o que ele foi chamado. Ele não foi chamado para ser pescador de peixe, foi pescador de homens. Aí ele larga as redes e vai pregar o evangelho. E na sua primeira pregação, para milhares de pessoas, mais de 3.000 pessoas se rendem a Cristo, através da vida dele. Imagina se Pedro tivesse parado. Imagina você, líder, empresário, se no seu erro você tivesse parado. Quantas pessoas teriam sido prejudicadas? Quantas pessoas teriam ou estariam se lamentando? Ou você estaria se lamentando? Então esse é o seu momento. Se você errou, ressignifica e caminha. Líder e empresário. Caminha, avança,
Esse é o momento de crescer, de avançar, não de continuar chorando pelos erros do passado. Não é parar. Resiliência não é para parar, é para avançar. Avança, cresça, pega tudo isso que você tem aprendido e avance. Viva o que Deus te entregou. Viva a missão que Ele entregou nas suas mãos. Quantas e quantas pessoas estão precisando de ouvir ou de ver as atitudes de Jesus através da sua vida, através da sua empresa? Quantas pessoas você vai poder abençoar através da sua liderança, através da sua empresa? Então não para, não para. Pega Pedro como inspiração. Errou, resiliência. Chora, lamenta em cima do erro, redefine um novo caminho e avança, porque também para você existe do outro lado, depois desse lamento, existe para você centenas e milhares de pessoas que serão e conhecerão Jesus através dos seus produtos, através da sua liderança, através do que você faz. Milhares e milhares de pessoas estão esperando, estão ansiosas também para conhecer Jesus através da sua vida, através dos seus produtos, através da sua liderança e através do que você faz. Não para, não para. Os erros não podem te parar. Os erros é para te ajudar a avançar. Para você olhar para trás e falar assim, eu não cometo mais, eu não faço mais. Avança. É com isso. Eu termino essa palavra sobre Pedro. Pedro, para mim, é o líder da resiliência. Ele pegava os erros dele e avançava. Ele pegava os erros dele, colocava aquilo na mente dele. Eu errei. Ele chorava, ele se lamentava, mas ele avançava. Os erros não paravam Pedro. Os erros de Pedro eram como um combustível para ele avançar. Mas ele não cometia mais os mesmos erros. Então, da mesma forma que Pedro negou Jesus, lembrou que ele negou, porque Jesus tinha avisado isso para ele. Ele lembrou naquele momento que ele tinha negado. Chorou, se lamentou. Em determinado momento ele quis voltar a ser pescador de peixes. Mas Deus, Jesus o lembrou que ele foi chamado para ser pescador de homens. Ele larga as redes e ele vai viver o que Deus chamou ele para viver. Então, dentro da sua empresa, eu deixo essa palavra para você. Que dentro da sua empresa, ali é o seu ponto de pregação. Ali é o local que Deus chamou você para estar. Faça o seu melhor, seja excelente. Pegue tudo que você tem aprendido e avance. E cresça, e cresça, e cresça, e cresça. Faça o seu melhor. Seja excelente em tudo que você fizer. Em nome do Senhor Jesus. E é isso, a gente termina falando sobre Pedro, o impulsivo. O impulsivo. E o Gui está aqui, meu compadre, e aí, meu amigo, meu irmão. Que bênção ter você aqui comigo, que responsabilidade. Ainda bem que você chegou no finalzinho, hein? Que responsa, meu amigo. Vi aqui também o Gabriel Magalhães. Gente, que responsabilidade. O vereador Vanderlei Porto. Que responsabilidade ter vocês aqui comigo, Jesus. Ainda bem que vocês foram chegar no final. Já estava acabando. Gente, que bênção. Mais uma live. A nossa quinta live da nossa série de 12, né? Nós entregando e abençoando os meses de 2026, né? Nós estamos hoje consagrando o mês de maio, que é com o líder, né? Pedro, o líder da resiliência. Então, amanhã, às 7h45 da manhã, que é o horário do empreendedor brasileiro, né? Instituir isso aqui, 7h45 da manhã, eu tenho uma novidade maravilhosa para você. Também te amo, Gui. Saudade de você, meu irmão. Saudade de você. As nossas agendas não estão batendo, mas nós temos que marcar de encontrar. Tenho uma surpresa. Vou contar para vocês agora a surpresa. Amanhã, nós teremos um convidado muito especial, que para mim é um empreendedor nato, um cara que conhece muito, está no sangue dele o empreendedorismo,
que é o meu amigo e também pastor Gabriel Magalhães. Ele estará com a gente às 7h45 da manhã. Eu vou passar para ele ainda qual é o personagem bíblico, mas eu tenho certeza que você vai ser muito impactado. O Gabriel tem algumas clínicas, ele atende pessoas do Brasil inteiro na clínica de estética que ele tem. Ele literalmente faz uns milagres. Até brincam comigo que eu passei pelo Gabriel Magalhães, mas na verdade eu passei pelo Romário. O Gabriel eu ainda não fui lá, mas uma hora eu vou, né? Mas o Gabriel Magalhães é uma das referências em estética no Brasil, tá? Ele atende vários artistas, atende muita pessoa famosa. Então amanhã é ele que vai estar aqui com a gente na live do mês de junho, ó. Então estaremos consagrando o nosso mês de junho amanhã e com outro personagem bíblico e com o nosso amigo Gabriel, pastor Gabriel Magalhães. Então amanhã você não pode perder às 7h45 da manhã, tá? Consagrando o nosso mês de maio, o nosso mês de junho. Hoje nós estamos consagrando maio, tá? Então não percam por nada, vai ser sensacional, eu tenho certeza disso, tá bom? Então vamos orar então para a gente encerrar essa live consagrando o mês de maio. Estou muito feliz, de verdade, a minha quinta live da vida, olha que legal. Minha quinta live da vida, estou muito feliz por isso. Cumprindo o propósito que Deus colocou no meu coração, ensinando líderes e empreendedores desse Brasil sobre processos, sobre gestão de pessoas, sobre organização. Gente, não tem como. Se você quer crescer, se sua empresa precisa de crescer, você precisa ser organizado. Empresas que não estão organizadas crescem de forma mais lenta, demoram mais a crescer. Agora, quando você tem tudo definido, as metas todas, os processos, os funcionários sabem o que fazem, qual é o processo deles, eles rendem mais, você vende mais, sua empresa ganha muito mais propulsão. Então eu nasci para fazer as pessoas, ajudar as pessoas a fazerem isso, a crescer, a avançar. Então, é sobre isso, tá? Para quem que está aqui e não entrou no grupo, na minha bio tem o link do grupo. De vez em quando eu estou mandando lá algumas informações, já mandei a respeito que todas as empresas precisam ter, né? Missão, visão e valores. Já mandei lá no grupo a respeito de valores, ajudando esses empresários e líderes a construir isso. Porque todo mundo começa pela missão e pela visão. Mas no meu ponto de vista, você não consegue construir missão, visão, sem os valores antes. Então você precisa ter os seus valores claros para depois você construir a missão e a sua visão, tá? Porque os seus valores estão com você antes mesmo da visão que Deus te entregou. Tem coisas que você não faz. Então você já precisa de ter isso muito claro antes de construir a sua visão e a sua missão. Tá bom? Vamos orar agora pelo nosso mês de maio. O que vocês acharam? Me conta aí dessa live de hoje. Vocês aprenderam com Pedro? Me conta aí. O que vocês acharam dessa live de hoje? Hoje eu falei muito, né? Eu estamos aí com 1h14 de live. Me conta aí. O que vocês estão achando dessas lives? Tá valendo a pena? Eu posso continuar ou eu tenho que parar? Boa demais. Levei umas chineladas hoje. A Carol que tá aí todo dia. Que bom, Carol. Glória a Deus que Jesus está falando através do vaso. Que bom, Camila. Glória a Deus. Você tem que fazer um resuminho aí, hein, Camila, pro povo, hein? A Aline também, maravilhosa, uma bênção. Que bom, Aline, que vocês estão gostando. Fico muito feliz. A Vaninha. Obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Isso me ajuda aí no processo. Isso me ajuda muito, isso aí no processo, tá? Muito obrigado. Obrigado mesmo. E vamos avançar. A ideia é avançar. Então, para quem não entrou no grupo ainda, vai no link lá na minha bio. Nós temos o grupo que nós estamos trocando muita ideia a respeito de empreendedorismo e liderança, tá? Obrigado, Gui. Muito obrigado. Você é suspeito para falar, hein? Vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos orar agora.
pessoal do Lar Ar-Condicionado, a mensagem da live de hoje foi maravilhosa. As lives são excepcionais, profundas, tocam a alma e nos fazem crescer a cada dia. Parabéns, Jefferson. Obrigado. Nossa, muito obrigado. De verdade. De verdade. Muito obrigado mesmo. E são os melhores em ar-condicionado, tá, gente? Não é porque apareceu na minha live, não. Mas se tem algum problema com ar-condicionado, pode chamar os meninos da Lar Ar-Condicionados, que são excelentes no que eles fazem. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque a nossa história não termina no nosso erro, Pai. Nós aprendemos isso com Pedro, que a nossa história não termina no nosso erro. Assim como Pedro, nós declaramos que as quedas não definem o nosso destino, Pai. Consagramos diante de Ti cada líder, empresário, empreendedor que hoje carrega o peso de decisões difíceis, erros do passado e recomeços necessários, Pai. Nós entregamos cada uma dessas pessoas. Que a culpa não paralise essas pessoas, que o medo não silencie a voz desses líderes e empresários e que a vergonha não roube a autoridade deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, independente do erro que cometeram, que eles possam assumir esse erro e ressignificar esse erro do passado, Pai. O passado não nos define. O passado, Pai, não vai nos parar. Nós vamos avançar e nós vamos crescer rumo ao que o Senhor colocou nos nossos corações. Ensina-nos a ter resiliência, a mesma resiliência de Pedro, que quando erra, assume, ajusta e avança. Dá-nos coragem para nos levantar, voltar a liderar e gerar resultados, Pai. Que aqueles que recuam por causa da dor ou de frustrações encontrem força para não permanecer no barco. Encontrem força para permanecer no barco. Mas para que eles possam avançar rumo à missão que o Senhor entregou na mão deles, Pai. Declaramos que onde houver queda, haverá crescimento. Onde houver silêncio, haverá voz. Onde houver perda, haverá reconstrução, Pai. Nós entregamos cada uma dessas pessoas nas suas mãos. Consagramos esse mês de maio, nossos negócios, nossos liderados, a nossa liderança, os nossos projetos, as nossas equipes. Nós consagramos, Pai, todos nas suas mãos. Que tudo o que construirmos seja feito com maturidade, constância e propósito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, seguiremos em frente. Não vamos desistir. Vamos avançar com sabedoria e autoridade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, Pai. Os nossos olhos para que possamos te enxergar, os nossos ouvidos para que possamos te ouvir. E a nossa boca, para que possam sair dela rios de águas vivas, palavras que vão abençoar a vida de outras pessoas, que vão dar destino para outras pessoas, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos o mês de maio. É um lindo mês para vender muito, para bater todas as metas, Pai. Para avançarmos, para olharmos para trás e só vermos que temos de avançar cada vez mais. Os erros não vão nos parar. Os erros não vão fazer com que a gente pare, Pai. Os nossos erros não foram feitos para isso. Os nossos erros são para que possamos olhar para eles e não cometermos mais. Se existe nessa live ou durante as semanas que pessoas vão assistir essa live, Pai, que essas pessoas sejam curadas da dor, das feridas do passado, que pessoas, elas sejam ressignificadas, Pai. Elas têm uma resiliência para ressignificar o futuro delas. Essa dor não pode pará-las. Essa dor,
é para ser ressignificada e avançar. E avançar. Quanto mais o seu povo cresce, quanto mais o seu povo prospera, mais o reino de Deus cresce e prospera, Pai, através da vida deles. Então que o Senhor possa cobrir cada uma dessas pessoas, que os seus anjos possam protegê-las na entrada e na saída por onde elas passarem. E que o Senhor, que é o Rei dos Reis, que é o nosso Pai, possa prosperá-las em tudo que elas fizerem, em nome do Senhor Jesus. E que nessa primeira semana útil do ano, Pai, essas pessoas possam gerar novos começos esse ano. Elas possam gerar um novo tempo nas empresas e nas suas lideranças. Elas possam gerar novas ideias e novos projetos para que elas possam avançar, crescer, prosperar financeiramente em tudo que elas fizerem, Pai. Em nome de Jesus, tudo que elas fizerem, elas prosperem. Em nome do Senhor Jesus, eu ligo essa oração aos céus, Pai, para que os seus filhos, as suas filhas, possam, Pai, fazer com que as empresas e as lideranças delas cresçam e elas possam avançar em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus amigos? Que bom a nossa quinta live consagrando o mês de maio. Aconteceu aqui agora, nós finalizamos essa live. Que alegria! Agora eu vou treinar. Quem aí vai treinar também? Ou já treinou? Agora eu vou treinar, né? Porque é corpo, alma e espírito, né? Vou treinar o corpo agora. Amém. Semana abençoada, com muita garra, coragem, alegria e prosperidade, cheia da presença de Deus. Amém, Camila. Amém. Que Jesus nos abençoe. Amanhã às 7h45 da manhã, o horário oficial do empreendedor brasileiro, do líder brasileiro, nós estaremos aqui de novo ao vivo. A Carol não está podendo treinar, não estou podendo, recuperando de um acidente. Já deu tudo certo, já você está de volta, minha filha. Receba a cura do Senhor. A Bíblia vem falar que Deus levou sobre ele, Jesus levou sobre ele todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, você já está curada, minha irmã. Já está curada em nome do Senhor Jesus, tá? Receba a cura aí sobre a sua vida. Ora sobre essa sua enfermidade hoje, pedindo Deus a cura. E a partir dessa oração, você só agradece. Porque a fé faz exatamente isso com a gente. A gente ora, expõe para Deus essa dor e a partir dali a gente começa a orar agradecendo porque a cura já está liberada sobre a sua vida, tá? A fé é isso. A gente não enxerga, mas já está liberado para as nossas vidas, tá? Então a cura já está sobre a sua vida, Carol, tá? Receba isso aí, já está ligado lá nos céus. Quero também mandar um abraço pro Rodney. Quanto tempo, Rodney? Jesus te abençoe, meu amigo. O Antônio também lá da igreja. Gente, um beijo para vocês. Que essa seja uma excelente semana. Como eu sempre falo, hoje está um lindo dia, por mais que nublado, está um lindo dia para vender muito, para ter novas ideias, para fazermos grandes negócios, para estarmos inspirados e cheios de Deus, tá? Que Jesus abençoe todo mundo. A Bruna, lá de Alfenas, chegou aí agora. Um abraço, Bruna. A Bruna e o Fabrício, lá de Alfenas. Um abraço para vocês. Que Jesus nos abençoe muito, muito, muito. E que amanhã, às 7h45 da manhã, eu estou esperando vocês para mais uma live com o doutor e pastor Gabriel Magalhães. Nós vamos falar sobre empreendedorismo, sobre liderança, amanhã às 7h45 da manhã e você não pode perder. Afinal de contas, 7h45 da manhã é o horário do líder empreendedor brasileiro. Então, instituído por mim, tá, gente? Instituído por mim, 7h45 da manhã nós vamos estar abençoando o nosso mês de junho.
junho de 2026. Nós já estamos abençoando os nossos meses. Então aproveita, chama mais gente, quem precisa de ouvir essa palavra que vai ser trazida amanhã pelo Gabriel Magalhães. Vem, chama mais gente. Essa live tem que estar lotada para poder aprender com um cara que é excelente, um empreendedor grande, excelente, ele tem várias clínicas, então você não pode perder a oportunidade de ser abençoado e trazer mais pessoas para abençoar também, tá bom? Então que Jesus te abençoe, um ótimo dia, uma ótima segunda-feira. Rafa Ribeiro, meu amigo, meu pastor, beijo no seu coração, tchau para vocês.